Nesta lição, eu vou explicar alguns dispositivos narrativos que são bem comuns a qualquer história e que roteiristas profissionais usam, independente da mídia, seja na literatura, cinema, quadrinhos, games, etc. Esses não são os únicos dispositivos narrativos que existem, mas é muita coisa para uma lição só. Então eu separei aqueles que são mais conhecidos e que são mais relevantes, né? São mais utilizados pelos profissionais na hora de construir uma história. Para nos ajudar nessa lição, eu vou usar diversos exemplos, mas principalmente vindos da tira seriada Question, que eu escrevi e ilustrei para o site do Teste Studio. A história completa vai estar disponível para você nos materiais complementares da aula. Agora que você já sabe como organizar sua trama em atos, definir os pontos de virada, abertura, clímax e desfecho, é só começar a escrever essa história. Mas antes disso, é válido conhecer alguns elementos bastante utilizados por escritores e roteiristas profissionais, que vamos chamar aqui de dispositivos narrativos. Existe uma infinidade de dispositivos narrativos diferentes, mais do que daria tempo de falar aqui ou em qualquer curso. Por isso, eu vou me focar em alguns dos mais comuns. Com certeza você já viu esses dispositivos narrativos na maioria das histórias que você leu ou assistiu. Não é uma regra que você tenha que usá-los. O uso vai depender do que você pretende realizar com a sua história. Mas você vai perceber que muitos, se não todos, esses dispositivos são bastante úteis dependendo do que você quer fazer. Dois desses dispositivos nós visitamos por alto na lição anterior, o suspense e a surpresa. O suspense está presente em quase qualquer história, não só histórias de terror ou thrillers, e se refere à criação de antecipação sobre o que vai acontecer. Histórias de terror usam muito esse dispositivo para construir tensão em uma cena. Podemos usar o mesmo exemplo da lição anterior, do cara dirigindo com o seu carro de boas e corta para um momento mais adiante do caminho que mostra a estrada cheia de objetos pontiagudos. O suspense se constrói pela posição privilegiada que o leitor está em relação ao personagem, ou seja, está no fato de que a gente que está lendo a história está um passo à frente, ou mais até, do que o personagem. Já a surpresa tem sua força no inesperado, algo que acontece subitamente. Na surpresa, o leitor descobre o que acontece junto com o personagem. É um exemplo da segunda versão da história do Leite, onde o personagem está caminhando na chuva e do nada aparece um carro prestes a atropelá-lo. Um exemplo bem conhecido e caricato de surpresa é o jump scare em filmes de terror, né? Onde o personagem é surpreendido por algo que ele não esperava, seja o vilão da história ou apenas um despiste, né? Como um gato. O uso desses dois dispositivos vai depender da sua necessidade na história e de que tipo de sentimento você pretende evocar no leitor. Suspense é eficiente quando você quer que o leitor fique aflito pelo personagem. Surpresa vai funcionar melhor quando você quer evocar uma emoção rápida, pois o impacto da surpresa não dura muito. Suspense e surpresa em quadrinhos pode ser dois dispositivos complicados de lidar por causa das particularidades da mídia HQ. Então eu vou dedicar um vídeo só para isso na última aula. Outro dispositivo comum às histórias, e você deve ter ouvido falar dele em relação a filmes, é o chamado alívio cômico. Mas primeiro é importante desmistificar esse dispositivo. Muita gente vê o alívio cômico de forma depreciativa, porque em alguns filmes o uso excessivo desse dispositivo acontece de tornar ele meio caricato. Mas não tire ele da sua lista, ainda pelo menos, né? Lembra que eu falei da lei dos retornos diminutivos, onde quanto mais de algo você dá para o leitor, menos aquele algo faz efeito? É por isso que dizemos que uma história é uma montanha-russa que alterna entre momentos de intensidades diferentes. Mas como evitar que essa lei dos retornos diminutivos aconteça? Bom, o alívio cômico é uma boa maneira de fazer isso. O alívio cômico é uma maneira de usar o humor em uma narrativa séria para trazer o leitor de volta para uma posição mental inicial, digamos assim, antes ou depois de uma cena intensa. O alívio cômico relaxa o leitor, preparando ele para a próxima mudança de intensidade, ou para ajudar na transição para uma cena com menor intensidade. Nesse sentido, o alívio cômico pode ser fundamental para garantir que os momentos mais intensos de uma história tenham realmente impacto. O alívio cômico pode ser uma cena com resultado cômico,
pode ser um diálogo engraçado, pode ser uma reação inesperada que acaba, né, tendo um efeito cômico e assim por diante. Algumas histórias criam personagens que servem como o alívio cômico da narrativa, digamos assim, né? Que é o personagem que está envolvido na produção do humor da história durante toda a narrativa. Você não precisa usar esse dispositivo se não quiser, mas não despreze ele de primeira. Ele pode ser muito útil. Mas tome cuidado para não forçar um momento cômico e a cena acabar não funcionando. Para ser eficiente, o alívio cômico ele tem que ser consistente com a história. Se for uma reação cômica, tem que ser algo que esperaríamos que o personagem fizesse. Se for uma cena cômica, ela tem que vir naturalmente da história e não ser forçada só para ter uma cena engraçada. É justamente quando o alívio cômico é incluído sem naturalidade numa história, ou ele é tão artificial que nos tira, né, da história, que nos faz perceber que aquilo é um dispositivo narrativo, é que nos incomoda e é isso que normalmente as pessoas costumam criticar. Aqui a gente tem um exemplo de Quest, a tira seriada que eu fiz para o Tesla Studio. É uma história de mistério, mas a narrativa é diversas vezes aliviada por momentos cômicos, para ajudar naquela estratégia de resetar a posição emocional do leitor e deixar ele preparado para um novo momento mais impactante depois. Uma coisa inevitável é ter que explicar elementos da sua trama dentro da história. Isso é comum em qualquer narrativa, tá? Mas é mais evidente em narrativas que precisam explicar muita coisa, né? Como narrativas de gênero, terror, ficção científica, super-herói, por exemplo. As explicações relacionadas ao plot têm o nome de exposição. Existem diversas maneiras de expor elementos do plot. A mais simples delas é simplesmente explicar, seja em narração, seja um personagem que explique para outras pessoas. Mas exposição, especialmente numa história que exige muita informação, pode prejudicar bastante uma história se não for feita corretamente, especialmente o ritmo. Histórias de gênero como fantasia, sci-fi, terror, super-heróis, muitas vezes trabalham com plots que exigem muita explicação, e isso pode quebrar o ritmo da história, pode deixar a narrativa mais arrastada, pode entediar o leitor ou pode transformar um personagem numa máquina de exposição que não faz nada na história a não ser ficar explicando coisas para os outros o tempo inteiro. E muitos filmes muito bons e muitos cineastas e autores muito bons já puderam ser culpados desse problema. Então é importante tomar cuidado. Aqui você vê um exemplo de quest onde o personagem tem que explicar o que é a tal quest. Veja que ele faz isso numa única fala, num único quadro, para evitar arrastar demais a história com exposição. Além disso, eu tentei sintetizar ao máximo e também construir uma fala que fosse ao mesmo tempo orgânica, mas também fluida o suficiente para ser interessante de ser lida. Então, como trabalhar com exposição dentro de uma história? Histórias com pouca exposição têm menos, né, esse problema, esse não é um grande problema. Mas tem algumas que não adianta. Tem que se explicar muita coisa e não tem muito o que fazer. Então a solução é tentar fazer com que a exposição não pareça uma palestra, né? E que se encaixe de forma mais natural possível dentro da narrativa. Você pode, por exemplo, incorporar dentro de um diálogo, fazendo a pessoa que ouve a explicação interagir com quem explica, perguntando, deduzindo coisas, etc., para não ficar só a pessoa explicando. Outra maneira é, ao invés de explicar, mostrar. No cinema há um ditado que diz show, don't tell, ou seja, mostre, não conte, que basicamente quer dizer que uma narrativa que mostra algo acontecendo ao invés de contar que aconteceu é muito mais interessante. Então, se você está escrevendo uma ficção científica espacial, por exemplo, ao invés de ter um cientista alienígena explicando o tempo inteiro as características do seu planeta para o ser humano e ficou perdido lá, que tal fazer o personagem ir descobrindo as coisas aos poucos e entendendo como elas funcionam de forma natural conforme ele mesmo vai explorando o planeta? Uma máxima que eu acho fundamental para qualquer história é que tudo que você mostra tem importância. Seja para o plot, seja para a caracterização de personagens, seja para a localização espacial, seja para criar atmosfera,
Nada está ali por acaso. Esse é o princípio da arma de Chekhov, que basicamente surgiu quando o tal do Chekhov, que dá nome ao dispositivo, disse algo parecido com isso. Se você tem uma cena em uma sala de troféus e dá atenção para uma arma pendurada na parede, em algum momento da história essa arma tem que disparar. Esse dispositivo não se refere apenas a armas ou objetos na história, mas é mais lembrado nesses casos. Mas é qualquer elemento que você inclui na história e que, num primeiro momento, parece relevante, parece só um ponto do cenário, uma coisa assim, mas que vai ter uma importância mais adiante. Um exemplo relativamente recente é o filme Entre Facas e Segredos, né, cujo título original é Knives Out, onde o trono feito de facas tem uma importância no final da história, embora seja uma importância, na verdade, inesperada até. Em Question, eu coloquei num personagem específico que não parece muito importante uma camiseta, né? Ele sempre usando uma camiseta de alienígena. Ele faz parte de um grupo de ufólogos, mas ele é o único que usa camisetas com estampa alienígena. Então a história envolve, né, um possível alienígena que foi avistado. Esse também pode ser um exemplo de foreshadowing, mas pode ser considerado um exemplo de arma de Chekhov, no sentido que o personagem não parece ter nenhuma importância, mas tem destaque suficiente para que ele possa ser retomado depois, revelando que ele tem, de fato, uma grande importância na história. Outro dispositivo com um nome esquisito, mas muito utilizado, é o MacGuffin, que nada mais é do que aquilo que o protagonista busca. Normalmente o MacGuffin nem é importante como item em si na narrativa, ele serve apenas para fazer a história andar, como a maleta em Pulp Fiction ou as joias do infinito nos filmes dos Vingadores. O MacGuffin ele não precisa ser um objeto, ele pode ser algo abstrato ou mesmo uma pessoa, mas é sempre algo que o protagonista está em busca, né? Está atrás, o que faz ele se mover, né? Ele se mover adiante na história. Toda história tem um MacGuffin, algum tipo de MacGuffin, mesmo que ele não seja tão óbvio. E em histórias de gênero, sci-fi, terror, fantasia, é muito comum o MacGuffin ser um objeto mesmo. Em Quest, o MacGuffin é um objeto misterioso que caiu do céu numa fazenda. Naquela nossa história inventada para a primeira aula, o MacGuffin é o leite. Red Herring é outro dispositivo comum com um nome esquisito. Red herring é uma distração, algo que você inclui na história que leva o leitor para uma direção que não é a direção correta. É, por exemplo, incluir pistas que façam o leitor deduzir que o assassino é um personagem, quando na verdade é outro. Como deve imaginar, Red herring é bastante utilizado em thrillers e histórias de terror, mas pode ser visto em diversos outros gêneros também. Uma história de mistério é ótima para Red Herrings, porque você pode criar vários deles, né? E várias pistas falsas que o leitor vai seguir e que deixa ele longe de descobrir o que realmente está acontecendo. No caso de Quest, os Red Herrings se referem normalmente às expectativas dos personagens de se o que eles estão investigando tem base sobrenatural ou não. A reviravolta é algo que, de certa maneira, se liga ao Red Herring, mas não necessariamente. Também chamada de plot twist, é quando ocorre alguma revelação completamente inesperada que não havia sido, a gente não tinha motivo para pensar que aconteceria de cara. Assim. As melhores reviravoltas são aquelas cujas pistas estavam escondidas durante a história o tempo todo. As piores são aquelas que acontecem do nada e servem apenas para chocar. Para ser eficiente, uma reviravolta tem que se conectar com a história, ou seja, tem que ter, né, tem que ser de alguma coisa que, mesmo que seja uma surpresa na hora pro leitor, não parece fora de tudo aquilo que foi estabelecido até ali. A reviravolta não precisa ser algo do tipo o vilão é o pai do protagonista, pode ser algo bem mais simples. Em Quest, uma das reviravoltas é simplesmente o personagem descobrir que a sua amiga, que é jornalista, publicou uma conclusão de matéria diferente do que ele e os leitores esperavam que ela faria. Um dispositivo muito usado, mas cujo termo também se tornou meio depreciativo hoje em dia, é o Deus Ex Machina. Apesar do nome chique, basicamente se refere a uma situação ou objeto que tira o personagem de alguma enrascada sem que isso seja obra direta de outros personagens. Mas não é qualquer coisa que ajude o personagem que pode ser considerado um Deus Ex Machina, é mais uma situação fortuita ou sorte, digamos assim.
Pensa numa cena onde temos um protagonista preso num local abandonado. Se ele for resgatado pelo personagem que o está procurando, isso é o esperado na história, né? Mas imagina que ele é encontrado por uma pessoa aleatória que entra no local abandonado para se drogar, por exemplo, e vê o personagem ali. Ou o teto do local abandonado por ser velho desaba e acidentalmente liberta o personagem. Esses são exemplos de Deus Ex Machina. Apesar de ser usado às vezes de forma depreciativa, esse dispositivo não precisa ser indicativo de história ruim. Tudo depende da forma como você usa e do tipo de história que você está contando. Em Quest, eu simplesmente coloquei alguém encontrando os personagens que estavam perdidos, sem muita explicação de como a personagem chegou até ali, embora isso possa ser deduzido pelo contexto da história. O Deus Ex Machina possui um oposto menos lembrado, o Diabolus Ex Machina, que é a circunstância que coloca o personagem em perigo, ou seja, algo que acontece por azar. Por exemplo, ao invés de capturado, o protagonista está no local abandonado para capturar o vilão, mas quando finalmente o encontra, o telhado do local abandonado desaba sobre ele, garantindo a fuga do vilão. Assim como Deus Ex Machina, não precisa ser algo que tire a qualidade da história. Aqui em Quest, o personagem cai num buraco oculto pela mata. Por último, eu vou falar sobre algo que não é novo, mas tem sido falado com muita frequência nos últimos anos, que é a metalinguagem. Na definição mais genérica, metalinguagem é a linguagem falando sobre ela mesma. O dicionário é um exemplo de metalinguagem, pois é um livro escrito em português sobre a língua portuguesa. Pânico é um filme de terror do subgênero slasher, que é um comentário sobre os slashers. Nos quadrinhos, Grant Morrison é um ator bastante conhecido pelo uso da metalinguagem, como quando fez o Homem-Animal descobrir que ele era um personagem de quadrinhos. Mas há outros exemplos mais sutis, como a minissérie O Reino da Manhã, que usa sua história para comentar o estado da indústria de quadrinhos da época em que a história foi lançada. De todos os dispositivos mostrados aqui, metalinguagem é o menos usado, principalmente porque a maioria das histórias não depende dele. Qualquer história se beneficia de suspense, surpresa, alívio cômico, etc. Mas metalinguagem é algo que não necessariamente beneficia a narrativa. Minha recomendação é que evite o uso da metalinguagem, a não ser que você tenha uma visão muito clara e específica do que quer alcançar usando esse dispositivo na sua história. Como a Tira Question não trabalha com metalinguagem, talvez um pouco mais sutil demais para a gente usar aqui como exemplo, eu vou trazer aqui o exemplo de outra HQ que eu fiz, A Quarta Parede, que foi desenhada pelo Tiago Daniele. É uma das histórias que eu mais curti escrever e os personagens são eu mesmo e o Tiago, numa história sobre a produção de uma HQ que deu muito errado. Quer um exercício interessante para fazer com essa lição? Leia todas as tiras de Question que eu vou deixar para você nos materiais complementares e veja quantos desses dispositivos narrativos que eu apresentei nessa lição você consegue encontrar, além daqueles que eu mostrei aqui, é claro. Tente identificar e avaliar como eu usei esses dispositivos para eles serem eficientes na história e se você acha que eles foram realmente eficientes. Caso você ache que algum desses dispositivos usados na história não foram tão eficientes assim, pense em como você faria eles serem mais eficientes sem alterar muito a história. Na próxima lição, vamos nos aprofundar na abertura e no encerramento de uma história. Te vejo lá.